Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Muita gente diz que o ex-presidente Lula deve ser deixado de lado, que não se deve prestar atenção nas bobagens que ele diz. Eu penso diferente. Houve um momento em que apenas 4% dos eleitores brasileiros conseguiam enxergar o país petista como ele era, um país a caminho do desastre. Esses 4% depois passaram de 70%. Descobriram. Lula, se ninguém contestar o que ele diz, vai conseguir subir mais um pouco, sempre mentindo. Então ele mente e a gente aqui conta a verdade. Ontem, por exemplo, no palavrório diário, o ex-presidente afirmou numa entrevista que irá brigar para ver se a direita do Brasil, aliada a setores do Judiciário e do Ministério Público, tentaria impedir a sua participação na disputa pela presidência da República. Essa é a bravata, a verdade. Lula tem problemas com a candidatura por causa do Código Penal, não por causa de perseguição política que nunca existiu. Ele já foi condenado, num primeiro processo, a 9 anos e meio de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro. Esse é o problema que Lula deve enfrentar. Na mesma entrevista, ele diz que o impeachment sangrou a democracia. Sangra a democracia quem sonha com a censura à imprensa e quem apoia, como ele fez, Hugo Chávez para a presidência da Venezuela, para a eternização na presidência, e depois da morte de Hugo Chávez, vira cabo eleitoral de Nicolás Maduro. Esses são tiranos em gestação. Lula não só os apoiou, como também ele foi o facilitador de negociatas entre os seus patrões empreiteiros e as empresas que enriqueceram com esses negócios irregulares com ditadores africanos. Há um vídeo em que Lula defende enfaticamente a reforma da Previdência. Ele diz que o aumento da expectativa de vida no Brasil impede que a Previdência continue gastando o que gasta. Agora, demagogicamente, ele diz que a reforma da Previdência é contra o povo. Repito, se cinismo desse cadeia, Lula já estaria em algum presídio brasileiro. Também ontem, o presidente fez de conta que escreveu uma carta, encomendada a algum assessor, para comunicar à cúpula do PT que o candidato a governador de São Paulo será o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Eu sempre digo que em São Paulo o PT não lança candidatos a governador, lança ameaças ao povo paulista. Desta vez é Luiz Marinho o poste que Lula tenta emplacar e quer afastar de vez o poste anterior, Fernando Haddad. Dilma Rousseff defende a candidatura de Haddad, que foi seu ministro da Educação. Marinho e Haddad têm alguns pontos em comum. Na eleição de 2016, por exemplo, Haddad foi derrotado na tentativa de se reeleger no primeiro turno por João Dória. Em São Bernardo, já no fim do segundo mandato, Luiz Marinho apoiou um candidato. Os dois adversários do prefeito Luiz Marinho é que conseguiram ir ao segundo turno. Portanto, lá também o PT foi derrotado no primeiro turno e essa é uma semelhança. A segunda semelhança é a incompetência da dupla agindo como ministros. Haddad, como ministro da Educação, não conseguia sequer realizar, como vocês lembram, o Enem. Toda hora tinha problema e o exame precisava ser refeito. Ele talvez não passasse num Enem mais rigoroso se continuasse tão incompetente assim no ramo em que ele supostamente é PhD. E também Marinho foi um dos piores ministros da Previdência. No governo Lula, ele cuidou dessa área. O rombo, que era assim, ficou assim. É isso, Carolina.